conversar com o deputado estadual Maxi Lemos, ex-prefeito de Queimados e agora candidato a deputado federal, desta vez pelo PROS, né, com o número 9090. Sei que vai ser difícil para ele falar em tão pouco tempo, contar toda a sua longa e profícua história, mas o senhor tem 2 minutos para cada uma das nossas perguntas. E eu gostaria que começasse falando um pouco da sua trajetória política e das razões que o levaram a assumir uma candidatura para deputado federal. Olha, Ismael, primeiro, a cidade quase toda conhece a nossa carreira. Eu comecei muito cedo na militância política. Já em 88, eu já disputei uma eleição por Nova Iguaçu, aliás, fui o segundo mais votado do distrito de Queimados na época. E eu sou de origem de uma família de político. Meu pai era um militante, era um ativista político, líder sindical, foi preso na ditadura. Participei, sob o seu comando, da luta da emancipação. Nós tivemos nesse momento bacana na nossa história. E daí para frente continuei trabalhando. Em 2000 me elegi vereador. Logo depois eu tive a oportunidade, em 2008, de ser sido eleito prefeito. Me elegi com 45% dos votos. Fizemos um mandato voltado para a infraestrutura da cidade, melhoria das condições, principalmente de pavimentação, de saneamento, enfim. Fui reeleito com 93% dos votos. Isso me orgulha muito, porque isso é um reconhecimento do trabalho que a gente fez no primeiro mandato. Logo depois fui eleito deputado estadual, tive quase 60 mil votos, que é o mandato que eu ocupo hoje, e a oportunidade agora de ter sido secretário de Estado de Infraestrutura e de Obras do governo Cláudio Castro. É um resumo, não dá para a gente falar de todos os detalhes desses anos todos, mas uma felicidade grande estar no meu 4º mandato, e um degrau de cada vez, ter sido vereador, ter sido prefeito, ter sido deputado estadual, e ocupar essa parte importante de infraestrutura num momento tão importante do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente ganhou uma massa de experiência muito grande. Essa massa de experiência hoje nos coloca em condição de representar o Rio de Janeiro no Congresso Nacional, especialmente lutar pelos interesses da Baixada Fluminense e Queimados, não tenha dúvida, fortemente no nosso coração. Eu continuo trabalhando muito por Queimados. Deputado, claro que a cadeira na Câmara Federal é um pouco mais difícil, né? Exige um pouco mais de votos e tal, e a gente sabe que, enfim, o seu trabalho tem sido muito intenso, mas gostaríamos de conhecer a sua estratégia eleitoral, como é que estão as suas bases políticas hoje, né? De onde o senhor está esperando receber os votos que vão levá-lo até a Câmara Federal? Olha, Ismael, eu tive quase 60 mil votos, 59.900 e pouco, quer dizer, quase 60 mil votos na eleição passada, numa diversidade muito grande. Na diversidade em Queimados foram cancelados 55 mil títulos, mesmo assim eu fiz quase 25% dos votos. Se eu hoje fizer os mesmos 25% dos votos, eu já praticamente chego a 18, 19, 20 mil votos. Eu fui candidato a prefeito em Nova Iguaçu, tive 49 mil votos. Na eleição de deputado estadual, eu tive 7.500, tive 49 para prefeito. Tenho muitas lideranças, muitos amigos, muitos companheiros de luta que nós formamos durante a candidatura de prefeito. E a verdade é que, como deputado, eu tive muitos projetos que hoje têm a ligação profunda com os servidores públicos. Eu, por exemplo, sou autor da emenda constitucional que criou a Polícia Penal. Então, eu tenho hoje um eleitorado no sistema penitenciário muito grande, por ter tirado do papel coisas que ninguém gostaria de ter tirado há muitos anos atrás. Então, eu tenho legislações hoje na questão da proteção animal, talvez eu seja, não, talvez não. Eu sou o deputado estadual hoje com o mandato que mais leis fez para a proteção animal. Fora esse voto que nós chamamos de ideológico, eu assumi a Secretaria de Estado e tive a oportunidade de ter investimento em praticamente todas as cidades do Estado. São 3 ou 4 apenas que não teve investimento, porque aí é a Secretaria das Cidades que está fazendo os investimentos, no Estado também, mas por outra frente de realização. Então, esses investimentos acabaram criando uma relação com a cidade, com as pessoas, às vezes com os prefeitos, com muitos vereadores.
E as bases que eu tive voto, as bases eleitorais que eu tive voto na eleição de deputado estadual, eu tive a oportunidade de prestar conta com resultados reais nessas cidades. São exemplos, né? Queimados é um outro exemplo. Eu fui prefeito, fiz muita coisa, muita realização, mas tinham regiões que a gente não conseguiu chegar. E, como secretário de Estado, eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, Camões, Novo Eldorado, Roncador, recebendo 43 milhões de investimento, foi licitado na nossa secretaria, com um projeto nosso, enfim. E outras obras, enfim. Em outras cidades acontece o mesmo, né? Então é isso. Deputado, gostaríamos de saber, todo mundo já lhe conheceu como vereador, como prefeito, agora como deputado estadual, e o que nós podemos esperar, principalmente nós queimadenses, nós aqui da Baixada Fluminense, podemos esperar do seu mandato de deputado federal? Primeiro, usar a experiência que Queimados mesmo me permitiu ter. Fui vereador, prefeito, deputado, secretário. Isso ganhou uma massa de experiência em todas as áreas. Na questão administrativa, na articulação política, a gente ficou mais maduro ainda. E mais do que isso, a possibilidade da gente defender o Rio nas questões de infraestrutura mesmo. O Rio de Janeiro precisa ser defendido para resolver por que a Serra de Petrópolis está parada há 14 anos. Uma obra de ponte que leva nada a lugar nenhum. Por que hoje nós não temos nenhum programa no setor pesqueiro? Por que nós não temos nenhum programa hoje para o agronegócio, para a pecuária, para a agricultura no Rio de Janeiro? Por que nós temos hoje aeroportos como de Itaperuna, de Resende, principalmente de Itaperuna, que tem o Hospital São José do Havaí, que cansa de perder paciente porque não pode à noite, não tem pouso noturno? Então, nós precisamos resolver esses problemas. Por que a 101 precisa duplicar 14 quilômetros? Por que o arco metropolitano, perto da gente aqui, ainda não tem a conservação necessária? E por que não termina Magé e Itaboraí para completar o arco? São muitas as questões de infraestrutura. Então, a gente tem, com essa experiência, ser o porta-voz da infraestrutura para o Rio. E Queimados, especialmente, Ismael. Eu fiz muita coisa por Queimados, trabalhamos muito por Queimados, realizamos muita coisa por Queimados, mas tem coisas que precisam ter parceria federal. E já são muitas as tentativas e as coisas não acontecem. Uma delas é a questão do nosso hospital. A gente reconhece o que foi feito, o trabalho que nós tivemos, conseguimos emenda uma vez. Por exemplo, a emenda que nós conseguimos de bancada para a construção do hospital foi colocada no Rio de Janeiro, no Estado. Foi colocada no Estado. Quando ainda a emenda estava aqui, que nós tentamos trazer para o município, a União não permitiu. Talvez se eu tivesse um mandato de deputado federal, isso não acontecesse. Então tem lutas que você tem que compreender o seu tamanho. E Queimados vai ter um deputado federal. Aliás, que é muito claro, vai ter o seu primeiro deputado federal eleito. Porque nós tivemos uma felicidade do nosso querido Robson assumir, ele era quarto suplente, quinto suplente, assumiu, foi uma felicidade. E tivemos a infelicidade de perder ele num acidente de automóvel. Então, agora, essa região, Queimados, Japeri, Austin, porque é perto da cozinha da gente, nunca teve um deputado federal. Chegou a hora de ter o seu deputado federal. Alguém que conhece no detalhe a cidade e a região. Deputado, para, enfim, viabilizar todos esses seus sonhos aí, né, é necessário ter uma grande articulação política. E hoje o senhor está num partido pequeno, o PROS, um partido menor do que estava antes, né? E eu queria saber quais são atualmente as suas conexões políticas, as suas articulações, as suas ligações, quem são os seus parceiros nessa jornada, e gostaria também que o senhor dissesse quem apoia como governador, senador e presidente da República. Olha, Ismael, primeiro, eu estou muito feliz no PROS, não tenho nada contra, porque eu precisava ter um partido que eu tivesse possibilidade de construir um trabalho no Estado todo, né? Tivesse um pouco dessa liberdade até. E eu tive essa liberdade no PSDB quando fui para lá, mas, infelizmente, o PSDB fez federação com o Cidadania. Ao fazer federação com o Cidadania, impedia a coligação com o governador Cláudio Castro. E isso não é uma coisa que eu poderia fazer. Eu fui secretário de Estado, tive a oportunidade de prestar serviço ao Estado no governo Cláudio Castro. Então, não era correto eu fazer uma aliança de contrabando com o governador. Não daria para fazer. E, por isso, a própria orientação do PSDB, que quer que eu volte logo depois da eleição, era que eu não ficasse no partido, porque eles iam fazer
a federação. Eu analisei os partidos, o PROS estava disponível, não tinha nenhuma frente que eu tivesse obrigações futuras de não poder construir o grupo político que a gente imagina. Estou super bem servido, estou satisfeito, me tratam bem, tem um bom programa, tem um bom estatuto. Na frente nós vamos aprimorar. A minha relação política hoje central é com o governador Cláudio Castro. O governador já era meu amigo, de há mais de 20 anos, nós fomos assessores juntos. Ele era assessor do Márcio Pacheco, eu era assessor do Jorge Pisciani na época. A gente ficou amigo, e depois a oportunidade de trabalhar ao lado dele. Para muitas pessoas, eu fui principal secretário, para muitas pessoas, eu fui o secretário que conseguiu ter entrega de verdade, e nós entregamos muito para os municípios, para o Estado como um todo. Então, o meu principal parceiro e condutor político é o governador Cláudio Castro. Eu tenho um outro grande parceiro, a quem eu admiro muito, que é o André Siciliano. O meu voto para o Senado é do André Siciliano. Parece uma coisa meio estranha você ter um mais para a direita e o outro bem na esquerda. Não é nada estranho, foram os responsáveis para recuperar o Rio. O meu voto é para aqueles que trabalharam para o Rio de Janeiro. E o André, sempre um estadista, um cara que se dedicou a ter unidade para ajudar a recuperar o Rio. E o Cláudio se portou bem, um cara correto, do bem, que se emociona com as realizações. Então, o meu governador é o Cláudio Castro, disparado, faço campanha, me dedico. E o meu senador é o André Siciliano, me dedico intensamente. Todo o meu material de campanha tem o nome dos dois. Deputado, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Como o senhor extrapolou um pouquinho o tempo, o que era natural, vamos fazer pequeno débito aí, 1 minuto para as suas despedidas, para as suas considerações finais. Dizer para a população de Queimados e dessa região, não dá para ter aventura no momento de votar. Quem conhece o trabalho que a gente faz, é a nossa dedicação, independentemente de ter a prefeitura sob nosso comando ou não ter, olha os investimentos que nós estamos colocando aqui. São quase 200 milhões de reais, ou em execução, que já começarão a ser executados, como a Vila São João, como o edital de 58 milhões para fazer o Santo Expedito, fazer o meu ranchinho, acabar com a situação difícil que tem lá hoje. Trabalho incrível que a gente vem fazendo de pavimentação nas ruas. Escola técnica foi um trabalho que nós fizemos em parceria com o doutor Serginho. Enfim, são muitas coisas que a gente está fazendo. Chegou a hora de você votar e dar oportunidade para ser deputado federal àquela pessoa que tem experiência, que você conhece, que você sabe que se dedica à cidade de verdade. E você sabe com quem você pode contar para fazer a cidade continuar avançando. E nós queremos colocar o nosso nome à disposição. É fácil, quem é da minha geração ligava a cobrar 90-90. Então é só votar 90-90 para a gente continuar trabalhando. É isso que a gente quer. A gente não prometeu nada, a gente quer a oportunidade de continuar trabalhando. Maxi Lemos, obrigado pela sua participação aqui na nossa vitrine eleitoral. Boa sorte e sucesso aí na sua jornada. Eu que agradeço, parabéns, que Deus nos abençoe, sucesso, que todos nessa eleição façam a escolha de forma democrática, mas lembrando sempre de quem está do teu lado, quem continua fazendo por você.